São como sonhos perdidos no tempo, que soam uma lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
Damos um minutinho, tá? Tudo bem? Vou começar, ok? Uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo essa casa que nos abre a porta para todos os domingos estarmos aqui levando o Evangelho, falando de boas novas, falando de amor, de caridade, grupo de fraternidade espírita Esperança aqui no Aeroclube em Volta Redonda. Agradecemos a todos vocês, pedindo, né, que a gente já tenha à mão aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, copinho de água e a família reunida para a gente começar o nosso culto do Evangelho no ar. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre o cristão, o espírita, né, com a modernidade, com essa vida atribulada que a gente vive aí no dia a dia, como se portar, como proceder, né, com essa modernidade, com esse tumulto do dia a dia, esse corre-corre. E quem vai nos brindar com esses ensinamentos, com o seu estudo aí, é nosso irmão Toral. Toral, boa noite. Boa noite.
Obrigado aí pela sua participação, está vindo colaborar com a gente. Por nada. Divulgação é muito importante para nós estar aqui. E é um tema, né, que atual, que mexe muito e que as pessoas, a gente vai estar falando sobre isso, né? Procura muitas coisas e esquece do principal motivo da gente estar aqui, né? Verdade, o cotidiano, né? O dia a dia. Isso aí. Então nós vamos então iniciando o nosso evangelho, pedindo a você que compartilhe, né? Convide os amigos, compartilhe, divulgue para a gente o nosso trabalho, a gente agradece bastante. Então nós vamos pedir ao nosso irmão fazer a leitura da página de hoje e tecer um pequeno comentário do seu entendimento. Por favor, Toraldo. A leitura escolhida para hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no seu livro Fonte Viva, uma referência para nós espíritas, e psicografada, transmitida pelo Espírito Emmanuel. Diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, está em Mateus. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o Mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. São as palavras de Emmanuel. A gente vê aqui, Toral, as coincidências do tema, que a gente entra como um acordo com o orador, né? E as páginas coincidem, né? Você vê o nosso tema, aí vamos falar sobre os desafios da vida moderna, e vem na sua página aí nos brindar já, falando sobre, né, as criaturas inferiores que nós devemos de ajudar, da paternidade,
Vai lá, comenta aí esse pedacinho pra gente aí, o que você... Olha, durante muito tempo, no meu trabalho, na preparação de líderes, como consultor que eu sou, depois de ministrar tanto treinamento em liderança para pessoas de todos os níveis, eu entendi que estava faltando alguma coisa. Não basta apenas a técnica, transmitir a técnica que eu ensinava. Era preciso transmitir a arte. Mas a arte é uma coisa muito restrita a cada um de nós. A arte do nosso trabalho, das nossas ocupações, de tudo quanto fazemos, é o nosso próprio estilo, é o nosso próprio modelo mental. Nós somos o modelo mental, né, que nos habita. E de acordo com ele é que nós enxergamos o mundo e agimos nele, para bem ou para mal. Então, como não podia ensinar essa arte, comecei a pensar na carta de Paulo, quando ele disse: sem amor eu nada seria. Era preciso, além da inteligência, além da técnica, humanizar os ambientes. Era preciso colocar o que era o sentido da vida, o que era o amor, que papel o amor fraterno ocupa naquilo que nós chamamos de procura pelo sentido da vida. O espírita de hoje está mergulhado na problemática que nós falamos como sendo moderna. Moderna entre aspas, porque muitas coisas que as pessoas carregam hoje têm origem no passado. Já não é de hoje que isso acontece. As pessoas vêm evoluindo muito devagarmente, né? Isso tem a ver com como as pessoas têm trabalhado, têm vivido, como têm amado, como têm investido o seu tempo, como se relaciona com as pessoas ao seu redor, sejam parentes, amigos, de um modo social assim, no geral. E como tem convivido também com essa tecnologia que invadiu o dia a dia de todos, né, nas nossas vidas, de forma definitiva e que será cada vez mais crescente. Pretendo aqui pincelar brevemente as inquietações que o assunto me provoca. Mesmo porque ninguém, repito, ninguém está livre de armadilhas e atos momentâneos que depois se tornam consequências permanentes. Existe um projeto de Joana de Ângeles, que é uma tríade que fala justamente isso, de humanizar. Bezerra de Menezes fala sobre isso. E a Lana Leite esteve semana passada também, focou muito nisso, que foi a temática, né, usada por Jesus, né? Ele falava por parábolas, impregnava de muito amor as suas palavras, né? Por isso que convencia, por isso que convence o amor, né? Acima de tudo, o amor contamina. Então Jesus usava essa técnica, né? Então, além da coisa do intelectual, tem que ter o amor. Hoje você vê que a ciência, notadamente a psicologia e a programação neurolinguística, estão dizendo, né, que tudo aquilo que você aprende com emoção é o que de fato fica gravado para nós para sempre. Aquilo que te marca. Quem que não teve um namoro e marcou uma música como sendo a música do namoro? Quem que não teve, de repente, o barulho do mar, numa situação especial da sua vida, e que toda vez que você vai lá, né, ao mar, você evoca essa lembrança que é tão especial para você? Por quê? Porque toda vez que entra uma informação no nosso cérebro e entra carregada de emoção, ela tem o destino certo de permanecer em nós para sempre. E Jesus já falava, já fazia isso. Né? O grande mestre, é claro, na sua infinita sabedoria, ele já sabia muito bem que isso existia. Era esse o caminho. É verdade. E quando ele fala aqui de paternidade, de uma família universal, ou seja, é amor, né?
No nosso capítulo aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Nós estamos ali no Instruções dos Espíritos, item 7, a paciência, que é uma coisa que nós vamos trabalhar muito aqui hoje, né? Que são um desses desafios da vida moderna, a impaciência. Mas nós vamos falar agora aqui sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Olha só que bacana. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862, na França. A gente vê claramente aqui, né, falando da dor, que é uma bênção, mas a nossa inferioridade, a nossa pequenez perto desse mundo, não nos deixa entender que a dor é uma bênção. Paulo de Tarso, né, colocava bem claro nisso, sobre a questão da dor. Buda já falava também, 600 anos antes de Cristo, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, ou seja, que a dor é para todos que nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Fala da paciência, né? Temos que ter paciência com tudo, porque o que é uma vida de 80, 100 anos aqui, perde a eternidade. Nós estamos passando para resgatar o que fizemos no passado. E chama a atenção aqui, né? Coragem, Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada motivo para, né, se repreender, para sofrer, enquanto nós temos que espiar. Eu lembrei agora do Chico. O Chico estava num momento muito triste, com problema no olho, no coração também, que ele tinha, né? E estava reclamando, assim, pensando, meio revoltado. Aí Emmanuel se manifesta para ele, seu mentor espiritual, e fala: o que está vendo, Chico? Aí o Chico: poxa, se o meu mentor não sabe o que está vendo com o seu tutelado, né? Aí, o que está vendo, Chico? Meu olho, meu coração, não estou aguentando, minha vida, as coisas. Chico, se nem o Cristo teve privilégios, por que você os teria, Chico? Chico colocou a sacola debaixo do braço, né, e foi embora. Essa é uma coisa que eu também tenho que fazer, porque confesso a você que não é porque esteja conversando sobre esses assuntos que eu estou livre justamente desse flagelo que é a falta de paciência. Hoje em dia, eu digo assim, a minha oração preferida é dizer: Pai, dai-me a paciência necessária para que meus planos se aproximem dos teus, porque nunca coincidem. Deus tem para nós caminhos, segmentos, que diferem muito daquilo que nós terrenamente pensamos, né? A paciência, por exemplo, é uma dessas qualidades pessoais que são fundamentais para os tempos de hoje. A nossa juventude, por exemplo, hoje, ela não tem essa paciência e nós lutamos para tê-la, né? Há iluminados que de fato eles são extremamente pacientes, mas tem outros que não. Por exemplo, embora os tempos tenham mudado, né, as necessidades humanas são as mesmas.
Provavelmente, porque eu me lembro do meu pai, do meu avô, que eram pessoas que tinham paciência curta. Eu geneticamente devo ter também paciência curta, mas no meu entendimento isso não é possível. Eu tenho que desafiar a genética ao ponto de transformá-la pela alteração da minha conduta, né? As pessoas, através da história, têm necessidade de amor e de afeto. Eles têm desejado ser felizes, ter uma vida próspera, ensinar e transmitir bons ensinamentos aos filhos, realizar pelo trabalho, pelo amor à família, ter um casamento feliz, se inspirar na boa moral e valores éticos para formar os filhos para esse mundo. Então isso tem sido princípios eternos, né? O que difere é a forma como cada um entende que deva fazer isso, que deva, digamos, aplicar esses princípios universais, como é o da paciência, a necessidade de paciência, né? Quando você faz planos, né, e me coloco como exemplo disso, quando você faz planos, quando você estrutura seus planos, pensamentos e ideias, né, você percebe que você visualiza um propósito logo ali na frente. E esse é o nosso maior erro. Não saber desdobrar nossos planos numa projeção de futuro que aceita a ideia de que Deus tem muita parte no que acontece conosco. Até porque é um trato que fizemos com Ele. Não há como renegá-lo agora. Na metade do jogo não se muda o tamanho da bola. Então não há como alterar uma regra que é divina como essa. Portanto, para algumas essas metas que se traçam com o planejamento são simplesmente o dinheiro, para outro é uma vida de prazer, para outro é posse, para outro é viagem. Cada um entende, né? A felicidade e a realização de maneiras diversas, né? Poucos são os que criam um espaço no coração para que a paciência ocupe o lugar e, de fato, né, a gente consiga aproximar o que nós queremos do que Deus reserva para nós. Nós vamos estar falando mais sobre a paciência, né? Porque é o que falta muita gente. O mundo com paciência teríamos outra visão, outro entendimento, teríamos compreensão, que vem da paciência. Quando você compreende, você tem paciência, porque tem fé, acredita, sabe que tudo está sob o poder, né? Ok. Vamos então fazer a nossa oração, a nossa prece, encerrando essa primeira parte, para depois nós vamos entrar no tema, que é um tema, né, sobre o cristão, o espírita e a vida social, os desafios da vida moderna. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Se você tem alguém que queira pedir, que está passando por momentos difíceis, manda para a gente aí que nós vamos colocar na nossa corrente de oração. E pense nessa pessoa também, nessas pessoas agora também, que é o momento da gente elevar o pensamento e entrar em contato com a espiritualidade amiga. Vamos agradecer muito, agradecer ao Pai, a oportunidade da vida, da reencarnação. Agradecer por mais esse dia, agradecer a família que temos, agradecer a oportunidade de ver, de falar, de ouvir, de andar, de caminhar. Sempre temos um motivo para agradecer. Então vamos agradecer a Deus. O de estar vivo já é um grande motivo, enquanto muitos gostariam de estar aqui reencarnados entre nós. Então obrigado, Pai. Vamos mentalizar nosso lar nesse momento. Mentalize cada canto, cada cômodo da casa. Quarto, cozinha, banheiro. Vamos pedir a Jesus, através dos amigos espirituais, que adentre o nosso lar, levando aí muita luz, muita paz, a cada canto de nossa casa, a cada cômodo de nossa casa. Que os espíritos amigos, que os irmãos que aí estejam, sejam levados para tratamento, para serem auxiliados, que sejam tratados, mas que em nosso lar habite somente a luz, a paz, a harmonia e o equilíbrio. Vamos pensar nos familiares, pense em cada um deles. E vamos pedir a Jesus que os envolva com seu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Pense em cada um deles.
Vamos pedir aos vizinhos, seus lares, familiares. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos nesta ou em outras vidas, que as nossas preces possam chegar a esses irmãos e que eles possam nos perdoar. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, nas prisões, nos leitos, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e sofreram nas guerras, no holocausto, na escravidão. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, na escuridão, nas cavernas, irmãos que até já perderam a forma física, a forma humana, irmãos que choram, que gritam, que se debatem, irmãos que perderam a esperança, Pai. Vamos pedir aos suicidas, aos abortados, àqueles que abortaram, aos que se comprazem no mal, Pai, na vingança. Vamos pedir aos governantes, Pai, da nossa cidade, do estado, do país, do planeta, de todos os planetas, de todos os orbes celestiais. Vamos pedir, Pai, que possamos, Pai, hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vamos pedir que a gente tenha mais paciência, Pai. Mais paciência, em especial com a nossa família, com aqueles que convivem conosco no dia a dia. Se conosco, abençoe nossos trabalhos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é hora da gente tomar um copinho d'água. E vamos então ao nosso tema de hoje, né? O cristão, o espírita, o cristão espírita e a vida, né, moderna, os desafios da vida moderna. É um corre-corre, eu não tenho tempo, é isso, é aquilo, e que acaba nos deixando sem paciência, né? Que acaba nos deixando mais atribulados. E nosso convidado para o tema é o Toral. Toral, por favor, fique à vontade. Bem, eu vou abordar a questão da paciência de uma maneira indireta. Eu vou abordar através de 5 pontos que hoje muitas vezes contribuem para nos perturbar a paz e para tirar a nossa paciência. Aliás, acho que primeiro perturba a nossa paz, porque antes disso a nossa paciência se esgota por algum fator. É a nossa paciência, quando ela se esgota, que destrói a nossa paz pessoal, a nossa paz interna. A primeira coisa que assola um cristão dito moderno, porque eu acho que não é tão moderno, é modernoso. Muitas pessoas manejam o critério da modernidade como essa parafernália que existe hoje para tudo, né? Essa problemática de internet, mídia, televisão e tantas coisas da vida moderna, cartões de crédito, sociedade de consumo e tudo isso daí. Eu acho que no final das contas isso tira a paz das pessoas. Mas olha, eu vou abordar cinco temas, né, da forma mais resumida possível. E a primeira delas é a escassez de emprego. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, existe no mundo uma escassez de emprego generalizada e que está calculada mais ou menos, chegou a 203 milhões em 2014. 203 milhões de pessoas no mundo todo completamente desempregadas, sem incluir aqueles que desistiram de procurar emprego, aqueles que partem para a mendicância ou aqueles que montam uma banquinha e sobrevivem vendendo canetas, por exemplo, na mais completa informalidade e à margem das leis que os protegeriam, né? Sem nenhuma assistência do Estado. Não falo do Brasil, falo no mundo, né? Bom, e a primeira observação relevante em relação à questão do emprego tem a ver com a sua natureza, a natureza do emprego, né? Empregos são muito importantes para as pessoas porque são um meio, digamos, mais lógico que uma pessoa de bem tem para desenvolver seu projeto de vida, ter uma família,
ter algum bem, ter alguma segurança em relação a um imóvel próprio. O trabalho lhe proporciona, digamos, a segurança, a realização, muita coisa depende do trabalho. É impossível hoje se emitir opinião a respeito de alguém, se isso fosse possível, sem que se leve em consideração o aspecto profissional da pessoa. Realmente precisa. Muito bem. Mas o emprego em si não é tudo que uma pessoa pode ter como realização. Existem outras coisas também que pesam muito na realização de uma pessoa, de um cristão moderno. Mas vamos voltar um pouquinho sobre a questão do emprego. Essa questão da tecnologia já deixa bem claro que muitos empregos vão sumir, então vai piorar mais. Sim, eu tenho um capítulo aqui da minha fala que aborda o assunto tecnologia e internet. Perfeito. E mídia. Entretanto, para corroborar a tua observação, Totti, é que você está certo, né? Realmente a tecnologia revolucionou a forma como se trabalha, então alterou o perfil dos empregos para sempre, né? Todos digamos, as inquietações das pessoas, essa falta de paz, de preocupação, hoje nos empregos é preciso que se olhe, se projete para quanto vai o meu emprego. Por exemplo, se eu sou um advogado, quanto tempo vou viver dessa profissão de advogado? E o que tenho que fazer para me manter ativo, atuante e vivendo dessa profissão no futuro? Porque a advocacia hoje é uma das principais carreiras, as profissões que estão ameaçadas pelos avanços da tecnologia. Você pode fazer mediação por internet. Tudo. Você pode, hoje, você não precisa ir num fórum para acompanhar o resultado de um processo. Não, hoje é tudo. E isso afeta o básico, que é a família. E aí? E a família? Isso vai afetar diretamente na família, né? A família fica Sim. E se não tem uma estrutura, se não tem um lado espiritual, uma base espiritual, faz besteira. Sim. A base espiritual começa... Perdão. A base espiritual começa com a participação dos pais para encontrar um consenso com os filhos a respeito do qual seria a vocação deles para seguir uma carreira universitária, por exemplo. O que eles buscariam, almejam na vida, que planos um jovem tem, né? Que vocação, o que ele gostaria de fazer ou ser, né? Como os antigos diziam, quando a gente crescesse, né? Para onde que a gente faria isso? E bom, a preocupação na família é o sustento da família através do emprego, com essas forças ameaçadoras da família. Como é que um pai sustenta um emprego dentro da profissão dele? Né? Se você vê hoje em dia, antigamente, os engenheiros civis faziam um cálculo de estruturas praticamente com uma calculadora. E eu conheci pessoas que antes da calculadora se ajudavam com uma régua de cálculo. Ou seja, tudo isso mudou hoje. Hoje existem, há muito tempo aliás, existem programas de computador simples, banais, que você entra com algumas informações e eles fazem um cálculo imediato. Esse programa, que não é muito caro, é uma valeta em termos financeiros, pelo benefício que ele proporciona ao profissional da engenharia,
é muito pouco e desemprega um profissional ou dois que estava empenhado antes em fazer esses cálculos de modo manual. Então, essas são as condições que eu acredito que a pessoa tenha que se certificar, tenha que estar atenta, se alertar quando se trata de emprego e de subsistência da família. Sem dúvida, é necessário que se tenha uma projeção de quanto a pessoa vai poder viver dessa carreira, quanto tempo pela frente temos. Há carreiras que já estão desaparecendo e que não se justificaria que alguém fosse entrar numa carreira dessas que tenha tão pouca perspectiva até ela desaparecer. O cristão, o espírita, né? Então, ele vendo isso tudo acontecer, não pode desesperar, não pode partir para outros caminhos, dizer tipo assim, eu vou vender drogas, vou fazer qualquer coisa porque eu não tenho como sustentar minha família. Ou seja, é difícil, né? Você está vendo seu filho passar fome, você está vendo a dificuldade no dia a dia, e aí, como é que vai fazer? Né? Ou seja, tem que ter a tal da paciência e muita fé. E é claro que aí a espiritualidade vai saber trabalhar isso com o governo para que se crie empregos, subempregos, alguma coisa, para que as pessoas possam, né, sobreviver, porque a gente precisa do dia a dia, ou seja, nós vamos passar por momentos difíceis, né? Nós estamos num momento de provas e expiações e dessa transição planetária, então as coisas vão ficar muito difíceis, né? Ou seja, sem espiritualidade autoral vai ser muito mais difícil. Sabe por quê? Cobra-se da espiritualidade coisas que ela não pode fazer. Com licença espiritual que digo isso. Sabe por quê? Porque paciência e, como você mencionou esses dois fatores, paciência e fé. A paciência é uma coisa sua, da pele para dentro. Está no seu interior e desenvolvê-la é de grande utilidade. Quanto à fé, é preciso entender o verdadeiro papel da fé nas pessoas, porque a fé não é simplesmente dizer espero pela vontade de Deus e sento no meio-fio para esperar que Deus me traga as coisas. Então, paciência e fé não são suficientes para moldar um destino para nós, uma coisa útil para o cristão moderno. Ele tem que ver, por exemplo, que se o desemprego o assola, né? Ou se o desemprego o ameaça, ele tem que se dispor a estudar, a superar uma condição intelectual que ele possa ter, para que dessa forma se dedique a uma atividade talvez onde ele se sinta mais compensado financeiramente. As pessoas só enxergam mesmo a parte financeira do emprego, mas o emprego também realiza, é pelo emprego que você se forma, que você se faz, né? Olha, outro aspecto além do desemprego, passando para outra coisa, está na violência social. Um grande fator que ameaça hoje, né, os integrantes da família, de um modo geral, e a espírita também, é a violência social e todas as suas manifestações, né? A maneira mais fácil de falar sobre esse tema é de uma maneira superficial, é claro, não pretendemos aprofundar uma coisa tão complexa como a violência social, né? Mas os seus aspectos, suas consequências como violência se alastram muito rapidamente, né? A mídia fala disso o tempo todo. Como a violência social, né? Controlar um número tão grande de informações, em sua maioria negativas a respeito da paz social, né? A gente tem muita dificuldade hoje, porque é só você ligar qualquer canal de mídia e você irá ver desvio de dinheiro, corrupção,
preconceitos e uma série de outros fatores que até você pode ser vítima, tá? Algum membro da família pode ser um parente ou amigo, e nós sabemos, né, que uma das coisas que hoje o homem moderno sabe é que a vida dele pode mudar drasticamente em um instante e pela mão de quem ele nunca vai saber quem é. Tome-se o caso de uma bala perdida, por exemplo. Uma bala disparada a quilômetros, né, pode atentar contra um membro da família e mudar a vida dele para sempre, sem que saiba quem é o autor disso aí. Bom, então nós somos vítimas desses acontecimentos, e esses acontecimentos nos distanciam da realidade, que é a da paz social, o progresso, a concórdia, a harmonia dos relacionamentos. Essa violência está em toda parte. É uma população que vive nas ruas, por exemplo, sem nenhum tipo de assistência. E a quem atribuir a culpa disso, né? A revolta começa a voltar dentro da cabeça de cada um, né? E começam a aparecer, né, os mas. Esses mas, quase sempre, são direcionados aos políticos e todas aquelas autoridades que, em algum tempo da sua trajetória, eles pecam ou entram para o crime, ou entram para a corrupção, o roubo, qualquer outro tipo de eventos negativos para a sociedade. Todos nós temos uma parcela de culpa enquanto pessoas componentes da sociedade, porque um político só chega a político se nós o elegermos. As pessoas que muitas vezes comandam as instituições, elas comandam com base em conchavos entre eles mesmos. E as nossas omissões provocam que essas coisas se perpetuem ao longo do tempo. Então, a violência social, dentre todas as maiores vertentes de causa que elas têm, uma das maiores e que mais pesa para que ela exista é a nossa omissão. Tá? Acreditar que se você não fizer nada, nada vai acontecer, porque tem muita gente para fazer. Martin Luther King tem uma frase que ele coloca, né? O que me preocupa não é o grito dos violentos, é a omissão dos bons, né? E aqui se aplica nisso. Aqui se aplica. A violência social tem suas raízes na omissão. Eu vou puxar aqui uma coisa aqui que isso me provoca bastante, e acho que é hora de a gente falar também sobre isso. O espírita é muito em cima do muro, isso na minha visão, você não tem essa visão, você pode colocar, eu respeito, claro, tá? Claro. Estou falando da minha visão. Eu acho que o espírita, ele não se envolve muito na política, o espírita não se envolve, acha que não, isso na minha visão, sabe? Eu vejo muito por esse lado. Por que o espírita não age mais? Jesus agia, fazia as coisas. Nós temos Bezerra de Menezes, né, foi político, temos outros, aí fala que o político não pode ser, o político não pode se misturar, o político não pode, aí fica nesse em cima do muro, acaba não agindo, acaba não fazendo nada. Eu acho muito errado disso, acho que, como você falou, tem que participar mais, e o espírita tem uma missão muito mais especial, porque o espírita que trabalha, que age como espírita, porque tem caráter, porque tem moral, porque tem dignidade, porque é formador de opinião, né? Dado do IBGE que os espíritas, a maioria dos espíritas são pessoas que têm um nível cultural elevado, têm um poder aquisitivo bom, ou seja, são formadores de opinião. Sim, mas não é suficiente para encorajá-los a assumir essas rédeas. Olha, Jesus disse, dai a César o que é de César. Ou seja, nós temos nosso momento de praticar política, discutir política, porque isso faz parte da vida. Se você entra na essência da palavra política, vai ver que a política, numa velha definição, é a arte de fazer as coisas acontecerem. Então, ou seja, não estamos pecando, o espírita não peca, nem traz sua doutrina filosófica cristã, porque ele fale de política. Até porque hoje em dia um candidato qualquer,
qualquer candidato, que não falar na conservação do planeta, ele não pode ser sério. Está entrando ali na política para apenas fazer o seu pé de meia, como sabemos. Porque se você não tem compromisso com o mundo em que vive, isso contraria o respeito que nós espíritas temos por qualquer forma de vida no planeta, desde que é obra de Deus. E nós somos os seres mais inteligentes e nos cabe a maior parcela de responsabilidade em cuidar isto daqui. Não somos donos do mundo, nós o tomamos emprestado nossos filhos. Ou seja, dessa forma, nós temos que concluir que temos que devolver isso aos filhos e, de preferência, melhor do que recebemos. Tá? Hoje em dia, uma das coisas que mais está também influenciando essas questões, as questões sociais, é casos como, por exemplo, como a influência da tecnologia. Aí sim, chegamos ao dia a dia nosso. Veja você, nós estamos atingindo os lares amigos, né, dos nossos irmãos com a tecnologia. Ou seja, a tecnologia é um instrumento que, dependendo da política que você lhe aplicar, dará os frutos para bem ou para o mal. Né? Sabendo usar, né? Sabendo usar, claro, porque olha, você lembra da história do macaco-tião, famoso lá no zoológico do Rio de Janeiro? Lembro. Se eu desse um bisturi na mão do macaco-tião, você imagina o resultado que seria? Terrível, né? Mas se eu desse o mesmo bisturi na mão do Ivo Pitangui, o que aconteceria? Maravilha. Talvez o melhor violão do mundo na minha mão não saísse uma nota sequer. Mas na mão quem de fato o direciona e está preparado para isso, certamente teria um resultado muito mais. Ou seja, bom uso, fazer o bom uso do meio, né? Do recurso. Ou seja, nisso envolve o crescimento espiritual. Né? Sim. É diretamente proporcional, né? O nosso meio espiritual, a nossa condição espiritual é que dá sentido às coisas, né? Por exemplo, face a tantos problemas, né? Diz assim, as relações sociais, como elas estão? Outra questão nossa aqui. A gente não pode negar que um mundo assim que ameaça tanto o cristão, ele vai dar uma folga quando se trata dele pensar nele mesmo e como ele se relaciona com a sociedade em que ele está inserido. Assim, por exemplo, nós vemos muita gente que hipoteca o umbigo em nome da liberdade, porque só olham para o próprio umbigo. Nunca levantam os olhos para ver que panorâmica se estende aos olhos dele, para ver que tipo de mundo eles estão habitando. As pessoas são egoístas nesse sentido. Vivemos numa época também que tudo é julgado e criticado. Tá? Em concreto contraponto digamos, a atividade cristã, que você hoje não pode mesmo se arvorar em personalidade capaz de julgar o procedimento dos outros, né? Porque, sabe, quando você julga, Totti, você se empobrece. Faça, se alguma vez, por exemplo, eu julgo, eu não estou aqui à margem do que estou dizendo, não. Eu peco muito, tem hora em que eu, mesmo sabendo os riscos de julgar, sem querer meu pensamento me trai e eu acabo julgando. Mas depois que julgo, quando eu recupero minha sanidade mental, volto atrás e digo, poxa, esse papel não me pertence, não estou aqui para isso. Essa questão é tão séria que Krishnamurti, um indiano, ele coloca que chegaremos realmente no ponto evolutivo ideal quando passarmos a olhar sem julgar. Porque assim do momento que a gente já olha, você já emite um julgamento. É imediato. Imediato. Até porque, profissionalmente,
Essa é uma coisa até que se ensina, se desenvolve. Claro, faz parte da seleção. Né, claro, você entra num ambiente para trabalhar, você não conhece ninguém, você tem que fichar as pessoas para saber se colocar. Entendeu? Porque senão o desemprego vai atingir você. Se você é um vendedor e não sabe se posicionar nos ambientes, não sabe fazer um diagnóstico quando chega para colocar o assunto que te leva lá, então o emprego está ameaçado assim. Ou seja, faça esse olhar de julgamento, mas que tenha olhos bons, como ensinava o Mestre Jesus. Claro, ver olhos sempre bons. o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas. Exatamente. Jesus, ele olhava muito bem. Você vê que Jesus, quando chegava nos lugares, né, ele fazia anamnese das coisas que encontrava, ele avaliava as coisas. Nas bodas de Canaã, ele avaliou a qualidade do vinho que teria que fazer e o fez o melhor, o mais perfeito e saboroso que os outros. Quando ele chegou diante de Lázaro, ele avaliou a situação deles antes, tá? Ele sabia as condições em que Lázaro estava no momento do encontro. E assim por diante, quando ele sabia a mulher que menstruava muito, o cego e aqueles todos que ele encontrou e curou, e que estão relatados, mas sem dúvida devem ser milhares que a Bíblia não registra. Tipo, vamos lá, Pedro, ele sabia que ia negar. Ele sabia que ia negar. Vai negar 3 vezes. Sabia que Judas ia trair. Né? Ele sabia de tudo, mas só que ele não via aquele momento, ele já via lá na frente. O olhar dele era muito lá na frente. Sabia que ali estava um ser, um espírito em crescimento, mas que tem o potencial de evoluir. Então ele não julgava. E Jesus ainda era muito mais sábio. Ele não olhava as pessoas pelo que elas eram. Ele os avaliava e não os julgava. Os avaliava pelo que poderiam vir a ser. Assim, por exemplo, chamou assassino, chamou os interesseiros, e chamou um doutor. Zaqueu. Todos eles, entendeu? Chamou tudo. Chamou até um doutor, que era Lucas. Era médico. Tá? Mas é porque cada um deles para Jesus era um ator, um agente do que estaria por vir. Ali estava uma pedra bruta, claro, que ia ser lapidada. E mesmo assim, Judas era necessário. Claro. Sem ele não se cumpriria, né, o desfecho final da missão de Jesus. Claro. Então, quer dizer, você vai dizer que Judas era isto, que Judas foi isto, que foi aquilo. Eu nem me atrevo. Também não. Porque a gente, quando vai conhecendo um pouquinho, sabe que ele tinha que fazer aquilo, que era necessário. Tinha que estar. Era necessário, ele veio, inclusive. Vou dizer, acho que se Deus me destinasse, que pretensão, o papel de Judas, você sabe o peso que seria pelo resto dos tempos? E já se vão 2000 anos. O cristão amaldiçoou Judas, dá pauladas em Corpus Christi. E você sabe o que é a lembrança espiritual de uma pessoa que muito talvez tenha sido um espírito elevadíssimo a ponto de assumir esse encargo espiritual, esse compromisso com Jesus? Tá? Então, quando você entende a problemática que cerca cada assunto, você se afasta cada vez mais dessa necessidade de querer julgar. Porque realmente, quando você começa a pensar em todas as implicâncias de uma situação, você vê que você está se libertando. Por isso que julgar empobrece. E quando o julgamento suplanta no pensamento, aí então na cabeça torna-se evidente, né, que todos os objetivos que você tem caem por terra. Porque se você julga, deixa de conhecer. E você sabe que conhecimento hoje é um pilar da nossa doutrina, o conhecimento e o estudo. Do ponto de vista, digamos, religioso,
Nós não somos cristãos que se conformam com pouco. Via de regra, digamos assim, né? E a gente vai ver, estou até com um slidezinho do Chico ele falando sobre isso, que o sentido de nós humanos sobre a Terra é a felicidade, nem sempre alcançada pela maioria, por ignorância, por falta de espiritualidade, pela supervalorização das coisas materiais. É a ignorância que não deixa as pessoas dar um passo que elas precisam. Elas têm, às vezes, sabe, o paraíso somente a ponto de colocar a mão na maçaneta e abrir a porta, só dependem dessa motivação, mas a ignorância não as deixa enxergar que ali há uma maçaneta e que ela tem o poder. Deus lhe concede, né, a opção, o livre-arbítrio dele, abrir aquela porta, se adentrar e desfrutar das coisas que Deus preparou para nós. Porque, olha, dizem que errar é humano. Discordo. Acertar é divino. Deus nos fez de tal modo que hoje a própria ciência já é, como te digo, já é uma assertiva inquestionável. O nosso organismo foi feito para durar 150 anos, Totti. Por que não vivemos 150 anos? Comemos Porque nós comemos errado, bebemos errado, colocamos pensamentos errados, temos tendência ao negativo. Raiva, ódio, rancor, isso tudo. Então por isso não vivemos 150 anos. Somos os suicidas inconscientes, né? Só involuntários, né? Involuntários, tá? É isso aí, Totti. Um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo: Silene Souto Maior, Fátima Lago, Rosane Montella, Sônia Conte, Glória do Vale, Arthur Rezende, Rosana Montella, Ana Maria de Oliveira, Bento Ribas, Sábata Reis, Marcelo Silva, Bia Montella, Fabiana Cristina, Eneida Maria Jabur, Silvana Pereira. Um abraço a todos. Ou seja, essa vida moderna, corre, os afazeres, as pessoas esquecendo do verdadeiro objetivo que nós temos na Terra, como nos coloca aí Chico Xavier através de André Luiz, Espírito através de Chico Xavier. O objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. A gente vai invertendo as coisas, né? Por isso que a gente vive nessa vida atropelada, querendo amontoar, Eu tenho aqui outra também que vai complementar muito bem essa colocação. Atribuem essa frase aqui, Toral, para Confúcio, já vi para Buda, para outros tantos, assim, ó. Perguntaram para Confúcio: o que mais te intriga na humanidade? Uns falam que é para Buda, mas vamos lá. Interessa a frase. Aí fala assim: os homens, porque os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. É isso aí. Nada a questionar. Essa daí é uma das grandes verdades universais. A gente esquece de viver o agora, desfrutar do momento, né? De vivenciar o agora. E o nosso futuro é resultado do meu agora, como o meu agora é resultado do meu passado. E você vê, existem dois eventos, duas circunstâncias na vida das pessoas nas quais a pessoa seja responsável, né, espiritualmente por ela, mas que quando se trata de vir ao plano encarnatório, já não lhe pertence essa decisão, porque ele já fez seus compromissos. E depois que disparado o processo, não há retorno, sem a anuência de Deus. Eu falo do nascimento e do desencarne. Depois que você fez teus acordos e nasceu aqui, encarnou, a partir daí você tem um caminho a percorrer conforme teus compromissos espirituais. E o desencarne
tá? Você sabe que vai acontecer. Como você tem plena ciência do dia que nasceu? Eu tenho 66 anos que nasci, tenho plena ciência disso. Não tenho plena ciência da minha data de desencarne. Isso a Deus pertence. Agora, eu tenho uma noção que pode me ajudar e que compartilho aqui. Entre o encarne e o desencarne, existe uma coisa chamada vida. E eu tenho que colocar em cada momento, em cada oportunidade que Deus me dá, tenho que somar o maior valor que eu puder, porque é um investimento que eu faço em mim pela confiança dele. A única forma de eu dar significância à minha vida é somando talentos a cada minuto desta vida que Deus me dá. Não porque eu me apegue à vida, porque sei que esta não é a melhor vida, mas esta é a melhor oportunidade de eu progredir antes de voltar à minha pátria espiritual. E sua, e a de todos nós que estamos aqui. Você está me dizendo essa frase do Kardec que eu vou ler para você aqui agora. Pois não. Olha só. O Espiritismo não veio para granjear adeptos e fechá-los dentro de igrejas, de templos, mas sim para revelar ao ser humano sua natureza ampla e profunda para que possa compreender a sua origem e o seu destino, facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com sabedoria, vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. É o que você falou. A sua consciência que você, desde o momento que você nasceu e que vai desencarnar, o seu objetivo de fazer o bem, ser útil, ser fraterno, onde você está colocado. Eu tenho que fazer a diferença na minha vida. E aí, depois de você se realizar como pessoa, e não é bem depois, e tem que ser concomitante em paralelo, você colocar significância nas coisas que faz. Afinal, qual é o sentido da vida, então? E aqui nós chegamos, digamos, ao ponto central do assunto de hoje, né? Isso. Qual é o significado da vida? O significado da vida não é viver. É muito triste você acordar de manhã, né? E saber que o dia vai terminar igual que terminou ontem. E eu estou falando com conhecimento de causa. Humildemente confesso, na minha vida já passei por situações em que para mim todos os dias eram iguais de segunda a domingo. E eu precisava revolucionar isso. Eu precisava de ideias que me tirassem desse abismo e me colocassem num campo de luta diferente. Não pedindo para que acontecesse um fato consumado que me favorecesse pela sorte, e sim um terreno onde eu pudesse lutar de fato. Porque quando você está num buraco, como você diz, né, é tão estreito aquilo, tão escuro, que a primeira providência que você tem que fazer é lutar para sair, não para se realizar lá. A primeira coisa é abandonar isso. Como nós passamos pelo umbral e passamos, se depender de nós, permanecemos lá ou continuar o nosso caminho. Mas nós passaremos lá. O nosso destino vai depender de nós. Então, quando você quer sair, você se agarra desesperadamente à fé, às suas convicções para sair, sabe? Mas não é ali que você tem que travar a batalha. Você tem que buscar um lugar onde tuas batalhas sejam travadas e com probabilidade de sucesso. Aí nós vamos chegar, né, porque também está no nosso horário também, não conhece a ti mesmo, né? Porque tem uma frase de André Luiz que fala assim mesmo, que a luta não é contra esse e contra aquele, a luta é consigo mesmo, vencer suas má tendências, seus desejos, vencer as mazelas que nós carregamos, né? O mal é o mal que está dentro de mim, é o que eu carrego, esse que é o mal que me faz mal. Sim. A partir do momento que a gente vê isso, é o objetivo da nossa vida, a reforma íntima, a nossa melhoria, viver bem. Agora, Totti, o autoconhecimento, por muitos apontado como uma maneira segura de evolução, né? Olha, chega uma hora em que é muito duro você dizer para uma pessoa:
que a sorte dela depende do seu autoconhecimento, principalmente no mundo onde há muita carência de amor, benevolência, de paciência. Não basta você dizer autoconheça-se. Não basta dizer isso. Você tem que se achegar da pessoa e ajudá-la a que ela se conheça. Volta lá no início da sua fala. O amor, a compreensão, a caridade. A caridade. Tem que trabalhar por isso. Esse lado humano. Porque esse é o sentido da vida. Não é sermos felizes. É aprender a ser felizes, né? Na medida em que fazemos outros felizes. Aprender a viver de uma felicidade refletida nos outros que nós amamos. Isso é ser feliz mesmo. Esse é o máximo da realização, aonde mais o autoconhecimento vai te levar. É a entender que a tua felicidade depende da felicidade e realização dos outros. Chico coloca isso bem claro, que a minha felicidade está na felicidade que eu deposito ao outro. Exatamente. O bem que eu faço ao outro. Toral, 2 minutinhos para você encerrar, com alguma palavra, alguma coisa que você gostaria de frisar, por gentileza. Bom, se a gente pretendesse viver em paz no ambiente em que nós estamos com as outras pessoas, a gente tem que romper com esse padrão, né, que se baseia na ignorância de nossos próprios assuntos. A gente tem que quebrar a barreira dos interesses pessoais sempre que houver um interesse que seja comunitário. Se é no seio da família, eu não posso achar que o meu interesse me levaria a ser feliz independente da felicidade dos outros membros da minha família. E vou dar um exemplo social. A dengue e todas as epidemias que dependem da concórdia e entendimento entre as pessoas são as mais difíceis de debelar. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, não vou limpar meu quintal. Eu não moro aqui, mas a outra pessoa que mora do lado, mora. E ela é atingida pela epidemia que está, às vezes, no terreno de uma pessoa que não tem os cuidados que necessita. Então, toda e qualquer manifestação social que depender de um número relativamente grande de pessoas é muito difícil, o que prova a grande ignorância do ser humano. Estamos em tempos em que temos muita tecnologia, mas temos pouca ética. E essa é a minha conclusão final. Todos temos que quebrar essa barreira ética e entender que a única forma de ter paz é promovermos a paz. A única forma de termos paz, felicidade, a felicidade é sermos capazes de fazer felizes os outros. Você chegou aí no momento que nós estamos vivendo, que aconteceu em Capela, que a separação do joio e do trigo é o que vai acontecer, ou seja, só seremos felizes quando todos que aqui habitarem forem felizes. Sim. Né? Porque não é digno de eu ser feliz vendo a miséria. Né? E Capela já começou aqui, né? Já está separando. Já começou. A separação do joio e do trigo está aí. Alguns irmãos que se despedirem desta vida terrena nunca mais voltarão a encarnar aqui, a não ser que cumpram um plano evolutivo diferente em outro mundo, né? Toral, vou fazer a nossa agenda aqui, depois eu peço para você fazer a prece de encerramento, pode ser? Perfeito. Nós estamos com o filme Kardec, né? Pelo que a gente está ouvindo falar, deve encerrar rápido aí, porque já até diminuiu o número de sessões. Então, se você não viu, procure ver, porque parece que diminuiu o número de sessões e já deve estar encerrando por aí. A nossa irmã Lana Leite vai estar lançando esse livro aí, No Amor Encontra a Paz, né? Vai ser dia 16 agora, próximo domingo, lá no Salão de Festas da Ana Lúcia, no Retiro, Avenida Antônio de Almeida, 937. Vai ser uma manhã fraterna, vai ter almoço, vai ter música, palestra, lançamento do livro, muito legal. R$ 35,00, almoço é 15, o livro 30, mas comprando o livro e o almoço junto sai a R$ 40,00. E vai estar ajudando, gente, a Feira do Livro Espírita e o Lar Espírita Irmã Zilá.
Toda a renda a Lana está doando para a Feira do Livro Espírita e para o Lar Irmã Zilar, uma creche muito legal. Sucesso. Então procure a Lúcia na Livraria Espírita Girassol, tem um telefone aí, também nós já colocamos na agenda aí, você pode participar. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Dia 16 também vai estar acontecendo esse seminário de implantação e acessibilidade de estimuladores da aprendizagem ou orientadores do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Então vai ser lá no Centro Espírita André Luiz, na Casa de Pedra, tá? Aí domingo também que vem. Dia 24 de junho, Rafael Papa, de Juiz de Fora, estará em Volta Redonda com o lançamento e palestra do seu livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, lá no Centro dos Seguidores do Cristo, lá no Retiro. Dia 29 de junho, também nos Seguidores de Cristo, vai estar Paulo Henrique de Figueiredo conversando sobre a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vale a pena também, ele é um estudioso e está havendo muita polêmica sobre a Gênesis, que foi mudada, que não foi adulterada, que não foi. Ele vai estar esclarecendo isso aí. Fábio Dionísio, através da UNIMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda, estará em Volta Redonda nos dias 4, 5, 6 e 7 de julho. Está aí o Centro Espírita, Irmã Cárita, Seguidores do Cristo, Francisco Cano Xavier lá na Itatiaia e Eurípides Bassanufo, Gaeb, lá na Casa de Pedra. Está aí os dias, são dias de semana, tá? Não é sábado e domingo não. Um chá fraterno dia 7 de julho, os nossos irmãos lá do Centro Espírita, Grupo Espírita Lindolfo Barbosa. O chá é R$10 e vai ser na Associação dos Engenheiros, ok? Seminário aqui nesta casa com Guirlizone sobre mediunidade, dia 7 de julho, aqui no Fraternidade Espírita, aberto a todo mundo de 9 às 12, domingo. Aniversário de 21 anos do Centro Espírita, da Casa Espírita, Irmã Paula, fica lá no Moinho de Vento. Está fazendo 21 anos, dia 7, 14, 21 e 28 de julho, palestras aí. Vera Lúcia de Oliveira, Rony Ricardo, Juliana Sócar e Norma Sueli de Oliveira. Dia 12 de agosto, aqui na Mãe Resende, de Valdo Pereira Franco, entrada franca, distribuição estão sendo feitas através das casas espíritas, Depressão à Luz do Espiritismo, segunda-feira às 20 horas. Seminário com Guirlizone sobre passe, vários dias lá no Semente de Luz. Está aí os dias também para quem quiser aprender. Todos os sábados a nossa irmã Lúcia está com um projeto muito interessante, que chama-se Roda de Conversa, sempre um tema interessante, das 15 às 16h30, aberto ao público, lá nos Seguidores do Cristo, no Retiro. O livro do Rony Ricardo está na internet, e-book, quem quiser adquirir, e já está vindo aí para a gente um outro livro da nossa irmã Cândida, chama-se Muito Mais, Eu me liberto de meus escravos, através do Espírito Celeste. Daqui a pouco, então, estará já em nosso poder, em nossas mãos, aí, esse livro, o trabalho de nossa irmã Cândida. Então, a nossa agenda de hoje é essa. A gente está aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Até hoje a Lavínia, minha filha, colaborou ali. O Bento também nos bastidores. Nosso irmão Francisco hoje teve que se ausentar. A gente agradece a todos, a participação de todos, a audiência de todos. Agradecemos nosso irmão Toral, muito obrigado. E te pedimos que faça a nossa prece de encerramento, por gentileza. Pai de toda bondade, eu peço que de alguma forma você nos faça compreender que a motivação interior pode transformar nossas vidas. Cultiva em nós, ajuda-nos a enxergar que essa motivação é a que nos dá a sustentação necessária para caminharmos junto à fé. Certos de que estamos fazendo o melhor por nós e por aquelas pessoas que nos rodeiam, que fazem parte da nossa vida. Também te peço pelos que encontramos em nosso caminho, que muitas vezes não estão como nós. A motivação nossa de cada dia é o alicerce da nossa caminhada e ela depende da fé em Ti, Senhor. Porque motivados para nossas conquistas, teremos a fé para não criar obstáculos, para seguirmos adiante sob Tua proteção, para não pararmos no meio do caminho, para darmos a vida aos nossos objetivos e não nos deixarmos levar pelas dificuldades
nem tampouco pelo desânimo. Fortalece nossa fé, Senhor. Todos os dias, ao nos levantar, façamos esta prece, este pensamento, esta ideia de conversar contigo, meu Pai, para mentalizar a felicidade que deveremos sentir por estar firme, porque você nos fez para sermos felizes diante do teu trono, diante de mais um dia, diante de novas oportunidades de sermos felizes e de encararmos melhor nossas provações, independente da dificuldade que tivemos, que estivemos passando, tudo haverá de se resolver a seu tempo. E motivados na tua fé para a resolução desses nossos conflitos, teremos muito mais chance de vencermos os nossos conflitos internos e externos. Quando o desânimo nos visitar, quando sentirmos que o chão abriu debaixo de nossos pés, vamos deixar o desânimo de lado e abraçar a fé da tua motivação para fortalecer a nossa força interior, para ressurgir vitoriosos em teu nome, sem permitir que isso abale pelos obstáculos, e para continuar caminhando pela estrada da vida e contando com a luz que você jamais nos negou. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus.